Muito bom dia, filhotinhos de leão, presentes aqui nesta manhã, junto às suas professoras. Para mim é uma bênção muito grande estar com vocês, para compartilhar uns momentos com vocês em torno da Palavra de Deus e também com cada um de vocês, jovens e adultos que estão nesta atividade, dos meninos, pois também foi permitido estar com eles aqui também, Assim aqui, vamos saber o que Deus tem para as crianças nesta ocasião. Diz a Escritura em São Lucas, capítulo 2, versos, vamos ver. Depois que Jesus foi apresentado no templo, depois de completar os 8 dias, conforme o costume, pois todo filho primogênito tinha que ser apresentado a Deus aos 8 dias. Vamos ler versículo 21 em diante? Do capítulo 2 de São Lucas diz, falando a respeito de Jesus, diz: passado os dias de e quando se cumpriram os dias de la purificação de ellos, conforme a la lei de Moisés, completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, ou seja, que todo primogênito seria separado para Deus, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que se esperava a consolação de Israel, ou seja, esperava a vinda do Messias, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, ou seja, de tudo o que falavam de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Vejam, que não tem problema com a idade. Até para os de idade muito avançada. Vejam, a vinda do Senhor é uma bênção. Já tinha 84 anos
de ser viúva, sendo viúva, había vivido con su marido 7 años, e ya havia son vivido com seu marido 7 anos, já são 91 años. 91 anos. Y cuando se casó E con su quando marido, se casou pues com seu tendría, marido, vamos a pois decir, tinha, digamos, de 15 a de 18 15 a años, le suma 18 todo anos, eso, aí soma isso y tudo pasa e de 100 años. passa de 100 anos. O sea que hay esperanza para, Ou seja, que há esperança para os anciãos também. y era profetisa E era profetisa esta anciana, essa anciã, y era viuda, e que hacía era 84 viúva de años, 84 y no se anos. apartaba del Esta templo, não sirviendo deixava o de templo, noche mas y de adorava día con ayunos noite e y dia em oraciones. jejuns e orações. Esta, presentándose en E la misma chegando hora, naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. después de haber cumplido con todo lo Cumpridos prescrito todas en as la ley del ordenanças Señor, segundo a lei do Senhor, volvieron a Galilea, voltaram para a su Galileia, ciudad, para a sua cidade de Nazaré. Ou seja, depois de ter cumprido todo o requisito da lei para a apresentação do primogênito, do menino primogênito, al octavo día, luego de ao cumplir 8º todo dia, lo depois de requerido por Dios en la ley cumprir de todo Moisés, o requerido por regresó Deus José de y toda a lei de María, Moisés, no a Belén de Judea, José e Maria regressaram não a Belém da Judéia, mas foram para Nazaré. ahora ven ustedes cómo, Agora vejam como, aquí vamos a ver, aqui vamos ver, vean cómo vejam luego dice, como y el- depois y el diz niño aí, crecía, e o y se menino fortalecía, crescia, o menino e se y se llenaba fortalecia, de enchendo-se de sabedoria, sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 40. ahora ven ustedes Agora vejam cómo el niño Jesús crecía, como o menino Jesus se crescia, fortalecia se fortalecia e se de sabedoria. enchia de sabedoria. su madre María A sua mãe Maria le enseñaba ensinava a ele as Escrituras, también e também templo, no templo, cuando él iba, quando allí escuchaba ele la ia, enseñanza ali ele ouvia de la os palabra ensinamentos de Dios. da palavra de Pueden Deus. tomar asiento si Podem tienen se la bondad, sentar, por gentileza. niños, jóvenes y Crianças, adultos. jovens e adultos. Para esta ocasión, Para essa ocasião, nuestro tema es o nosso tema é instruye ensina al niño o menino en su carrera. no caminho que deve andar. Es una responsabilidad É uma responsabilidade de todo pai la e instrucción mãe a instrução en el camino dos de seus Dios. filhos no caminho de Deus. No es un asunto de tener Não é um niños assunto de y ter dejarlos filhos a la deriva, e deixá-los à deriva, sin enseñarles sem el camino ensinar de a la eles vida o eterna, caminho da vida que es el eterna, camino de Dios. que é o caminho de Deus. Es una responsabilidad É uma que toda responsabilidade que persona tiene toda pessoa delante de tem Dios. diante de Deus. Si tiene niños, Se tem filhos, está responsabilizado está responsabilizado en darle la instrucción em dar a ele a del instrução programa de Dios. do programa de Deus aos seus filhos. Y ahora E agora, vean cómo vejam en como Provérbios, em Provérbios, capítulo 22, capítulo verso 22, nos versículo dice, 6 nos diz: instruye al niño en su ensina camino. o menino no caminho que deve En otras andar. versiones dice, Em en outras su versões carrera, diz e em seu aun caminho. quando for E até viejo, quando for velho, não se e mesmo apartará quando for velho, dele. não se Não se afastará apartará dele. de ese camino. Não se afastará desse caminho. Para todo Para todo, lo que una persona quiere obtener para en la vida, tudo que a pessoa quer obter na vida, é preciso enseñanza, um una ensinamento, instrucción. uma instrução, Y e luego obtiene depois eso obtém que desea. isso que Una deseja. persona A pessoa, quiere ser un mecánico, a pessoa pues se tiene quer que ser um recibir mecânico, una pois tem que enseñanza receber um con ensinamento relación, a respeito a la com mecânica. relação à mecânica, la cual puede obtener o qual pode obter, en un taller de mecánica, pode ter uma oficina comenzando mecânica, como ayudante, começando como pues no puede ajudante, comenzar como mecánico, ou sino não pode lavando começar piezas como primero. mecânico, senão lavando peça primeiro. Luego va E obteniendo depois esa vai enseñanza obtendo este ensinamento de parte de el mecánico, o da parte do mecânico ou que hay allí. mecânicos que há ali, Y a medida que va e à medida aprendiendo, que vai pues aprendendo, puede ir haciendo pois pode ir fazendo otras cosas en el campo outras coisas de la mecánica. no campo da mecânica. También
E também encontramos para os diferentes ofícios e diferentes ofícios que se obtém o ensinamento, e assim se obtém um conhecimento dessa matéria, deste campo. E também no campo profissional, a pessoa precisa estudar, depois de terminar os seus estudos escolares, ir a um colégio ou a uma universidade para obter um ensinamento que corresponde ao que essa pessoa quer ser como profissional. Sem obter este ensinamento, não pode obter um título, e se não obter um título, não é reconhecido em seu país como um profissional graduado com um certificado ou de uma escola, de um colégio ou de uma universidade. Agora vejam que é necessário um ensinamento em todos os campos da vida do ser humano. Até, vejam, as donas de casa, para poder cozinhar, receberam o ensinamento da sua mãe. De outro jeito, vejam, estariam sempre queimando os feijões e o arroz, mas foram recebendo esse ensinamento desde pequenas e assim foram obtendo conhecimento de como fazer as coisas. Isso é assim porque a Escritura nos diz no livro dos Salmos, capítulo, o Salmo 119, veja o que nos diz. Veja o que nos diz aí, 119, Salmo 119, versículo 130. Diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Agora vejam como a revelação da palavra ilumina. Assim é o ensinamento, a revelação de tudo aquilo que a pessoa quer aprender. Tem que vir um ensinamento, e ao vir esse ensinamento, ilumina o entendimento, os olhos do entendimento, para poder entender isso que está sendo ensinado. De outra forma, não pode aprender. De alguma forma, esse ensinamento tem que vir à pessoa. E é por isso que, quanto às coisas de Deus, a palavra de Deus é lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Disse Deus nos Salmos 132, versículo 17. E também, vejam como, em diferentes lugares nos fala do ensinamento, como em Deuteronômio, capítulo 32. E isso é quanto às coisas de Deus, onde vem o ensinamento mais importante que o ser humano pode receber. Diz em Deuteronômio, capítulo 32, vamos ver o verso. Versículo 2 diz, vamos ver desde o verso 1, diz: escutai, céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, golpeará como a chuva a mim em ensinamento, destilará como o orvalho o meu raciocínio sobre a grama, e como as gotas sobre a erva, porque o nome do Senhor proclamarei, engrandecei ao nosso Deus. Agora vejam como o ensinamento de Deus vem como a chuva. Para quê? Para iluminar os olhos do entendimento dos seres humanos,
E assim, a pessoa obter o conhecimento do caminho de Deus. E esse ensinamento é preciso que os pais transmitam a seus filhos. Lembram que Deus disse ao povo hebreu: ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos tudo o que eu te dou a ti. Ou seja, o que Deus deu ao povo hebreu por meio do profeta Moisés era para ser ensinado ao povo hebreu, aos pais, aos filhos, aos netos e a toda a ascendência do povo hebreu. E agora vejam que estavam responsabilizados de ensinar aos seus filhos que o caminho de Deus, o programa de Deus para a dispensação da lei. E assim tem sido de era em era e de dispensação em dispensação. A mensagem vem ao mensageiro de cada era ou de cada dispensação. E depois, essa mensagem, sendo para todo o povo de Deus e para todo ser humano, tem que ser levado, tem que chegar à alma de todo ser humano, crianças, jovens, adultos e anciãos. E os pais estão responsabilizados diante de Deus a levar essa mensagem diretamente à alma dos seus filhos. E para o nosso tempo, temos visto que Deus tem dado ajudante às mães e aos pais. Deu a eles professoras bíblicas, professoras para os filhotinhos, para que eles ajudem a colocar essa palavra de Deus na alma dos seus filhos, pelo qual as mães têm que estar agradecidas e os pais nesse tempo onde tem os vossos filhos a oportunidade de ouvir a mensagem correspondente à nossa era e à nossa dispensação no nível entendível para as crianças, ou seja, no vocabulário que as crianças entendem. Vejam, Deus também faz com os adultos a mesma coisa que se faz com as crianças. Vejam, quando ensina as crianças a respeito da segunda vinda de Cristo, é mostrado a eles uma foto ou um desenho do sol resplandecendo, sorrindo, bem alegre. O sol bem alegre representa a segunda vinda de Cristo. E agora vejam que Deus também aos adultos nos ensina com os mesmos símbolos, nos diz: aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Tudo isso tem a sua explicação porque são simbolismos bíblicos ou proféticos da segunda vinda de Cristo. Nos ensina que vem o Filho do Homem com uma peruca branca, com olhos como chama de fogo, com os pés como de bronze polido, mas isso tem um significado. E agora, vejam que as crianças ensina a eles com essas figuras, esses tipos de figuras, com esses desenhos ou fotos, e mostra a eles que isso representa a vinda de Cristo como o sol de justiça, e ensina a eles nesse nível no qual as crianças falam e as crianças entendem. E agora, vejam como para o nosso tempo, tem crianças que conhecem o que os teólogos e doutores em divindade ainda não conheceram. Assim como no tempo de Jesus, houve crianças ali que conheciam o que os teólogos e doutores em divindade e o sumo sacerdote ainda não conhecia, e morreu e não conheceu. E contudo, as crianças simples conheciam que Jesus era o Rei de Israel. E eles conheciam que Jesus
era o Messias, o Cristo prometido, cumprindo a sua vinda no meio do povo hebreu. E eles clamavam com alegria: Hosana ao Rei, que vem no nome do Senhor. E os doutores em divindade diziam a Cristo: diga a essas crianças que calem a boca. E quem estava bem? Os doutores em divindade, dizendo que Jesus era um falso profeta, que nele operava Belzebu, e por isso eram feitos aqueles milagres, ou aquelas crianças dizendo: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi, bendito o rei do Davi que vem. Mas vejam, aquelas crianças estavam certas. Agora, vejam que os pais daquelas crianças eram crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo também, e ensinavam aos seus filhos o que estava acontecendo naquele tempo. E agora, vejam como em cada era e em cada dispensação teve crianças que conheceram o programa divino, os quais foram ensinados no programa divino, no caminho de Deus, para cada era e cada dispensação para a era ou dispensação em que eles viveram. No tempo de Moisés, vejam, quem foi que entraram na terra prometida? Os que nasceram no deserto, aquelas crianças que nasceram, dos quais o povo hebreu dizia: nossos filhos serão comida das serpentes e dos animais selvagens. E Deus disse: vão ser esses que vão entrar, essas crianças. E adicionalmente a eles, os que quando saíram do Egito tinham de 20 anos para baixo, ou seja, jovens. Os jovens de 20 anos para baixo que saíram do Egito, mais as crianças que nasceram no deserto, esses foram os que entraram à terra prometida, e foram esses que estiveram debaixo do ensinamento divino correspondente àquela nova dispensação que tinha começado. E agora vejam como eles estiveram vivendo em sua infância, baixo o ensinamento da mensagem de Moisés, a mensagem da dispensação da lei, e foram crescendo e continuaram vendo a manifestação de Deus naquela dispensação por meio do profeta Moisés. E assim, vejam, sendo as crianças instruídos no caminho de Deus, quando chegam depois a ser adultos, não se afastam do caminho de Deus. Vejam como Deus nos ensina a instrução da criança. Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ou seja, adulto, não se afastará desse caminho. E agora vejam como Jesus foi ensinado, foi instruído no caminho de Deus, e crescia e se fortalecia e era abençoado por Deus. Crescia na graça do Senhor. Vejam como também isso também aconteceu com João Batista, no capítulo 1, versículo 80 de São Lucas diz: e a criança crescia e se fortalecia em espírito e esteve em lugares desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Assim aconteceu também com quem? Com João Batista. E é necessário que as nossas crianças cresçam, se fortaleçam no Espírito com a palavra de Deus, porque você não pode dar comida literal ao Espírito e nem à alma, senão a palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim como os adultos precisam da palavra de Deus para alimentar a sua alma, nossas crianças também, para que sejam fortalecidos ali na alma e no espírito e bem alimentados com essa palavra de Deus, e vão crescendo espiritualmente à medida que vão crescendo fisicamente também. Isso dá responsabilidade aos pais, a alimentação. Isso a respeito da responsabilidade dos pais, da alimentação espiritual, assim como também a física.
Ou seja, a alimentação do corpo das crianças corresponde aos seus pais, e a alimentação da alma, a alimentação com a palavra de Deus corresponde aos pais também. É uma responsabilidade, porque são os pais que trouxeram as crianças aqui na Terra. Portanto, estão responsabilizados fisicamente e espiritualmente também, para alimentar o corpo, o espírito e a alma também. E agora vejam, assim como temos ajuda para a alimentação do corpo, temos tendas onde vende os alimentos, temos vendas, mercearias, temos o campo onde semeia os alimentos, e tem pessoas que semeiam, e tem mercearias que vendem os alimentos. E na casa, pois, a mãe é que cozinha, tem que deixar algo à mãe. E o pai, pois não pode ficar de braços cruzados, tem que trabalhar para comprar os alimentos e ter na sua casa o alimento para o corpo que tanto o pai necessita, a mãe e as crianças também. E agora vejam isso tudo e apliquem isso também no campo espiritual, porque tanto o pai como a mãe precisam do alimento para a alma e para o espírito, e também as crianças. Assim aqui é responsabilidade dos pais a alimentação do corpo e da alma e do espírito das suas crianças. E agora, vejam como Deus também colocou ajudadoras, pessoas que ajudam para que nossos filhos estejam bem alimentados, e também para os adultos e os jovens também. E tem ministros que trabalham na obra de Cristo para que o alimento correspondente ao nosso tempo, para alimentar a nossa alma, chegue até as crianças, até os jovens também, e até os adultos e os anciãos, e chegue também até as crianças. E por isso, assim como Cristo ordenou aos seus discípulos alimentar aquela multidão, em duas ocasiões, disse: não tem necessidade de comprar alimento fora, senão dei vocês a eles de comer. Que se sentem, que se fique ali na terra, sentado na terra, de 50 em 50. Agora o 50 é o ano do jubileu. E agora, vejam, por exemplo, aqui tem um grupo que está sentado ouvindo a palavra de Deus, e mesmo que hajam mais de 50 pessoas, está sentado na era de pedra angular e dispensação do reino, que corresponde ao ano 50, ao ano do jubileu. Aqueles que estão sentados, uns aqui, outros em outra cidade, e assim outros em outra cidade e outro país, estão de 50 em 50, ou seja, que estão no ano do jubileu, todos sentados. Estão no ano de Pentecostes, recebendo o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente a esse último dia. Vejam, quando foram alimentados na primeira ocasião, milhares de pessoas, e na segunda ocasião também, ali comeram os anciãos, mas também os adultos comeram, mas também os jovens comeram, e também quem comeu? As crianças. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos comeram ali. E sobrou mais do que tinha quando Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes. E agora, vejam como haverá alimento espiritual até para os que estarão no glorioso reino milenial de Cristo, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E durante o reino milenial, toda pessoa conhecerá essa mensagem do Evangelho do Reino. Os que não tenham conhecido nesse tempo, o conhecerão durante o glorioso reino milenial, pois estarão vivendo no último dia, como nós também estamos vivendo no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Assim que
Vejam como a mensagem é para as crianças, os jovens e também os adultos. E todos têm que ser ensinados para assim obter o conhecimento de todas estas coisas correspondentes ao programa divino desse último dia, e assim conhecer o caminho de Deus correspondente ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio. Instrui a criança no caminho que deve andar. Esse é o mandamento divino para todos os pais, e graças a Deus que nos deu professoras que amam as crianças e desejam trabalhar para o benefício das crianças, para que a palavra de Deus esteja na alma dos meninos e se preparem para ser transformados e raptados neste último dia. Quando os pais se interessam em que as crianças recebam o ensinamento da palavra de Deus, pois estão interessados em que seus filhos sejam transformados e sejam levados à ceia das bodas do Cordeiro quando aconteça esse grande evento. Ou seja, que assim como os adultos têm que estar interessados em receber o ensinamento, para assim receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro, também têm que estar interessados em que seus filhos recebam este mesmo ensinamento no nível em que eles o possam compreender, porque eles são parte de vocês. Os meninos são parte dos seus pais, são fruto do amor do esposo e da esposa. Assim é que, pais, lembrem o nosso tema: ensina o menino no caminho que deve andar, e sobretudo no caminho que deve andar espiritualmente, em seu caminho, no caminho de Deus, no caminho de Deus, no caminho no qual, assim como os adultos e os jovens estão chamados para caminhar também, os meninos são chamados para caminhar no caminho de Deus. Instrui o menino neste caminho, no caminho de Deus, para que a sua vida seja uma vida caminhada, uma vida caminhando no caminho de Deus, na vereda de Deus, para este último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês, crianças, nesta ocasião, testificando a vocês da necessidade que as crianças têm de receber o ensinamento de Deus para o nosso tempo, assim como teve esta mesma necessidade as crianças de outras eras e de outras dispensações para poder conhecer o programa divino e caminhar felizes no caminho de Deus, glorificando a Deus. Que Deus lhes abençoe, crianças, filhotinhos de leão, e que Deus lhes abençoe, professoras, e as use grandemente com as crianças, e que Deus abençoe a vocês, pais, e que use vocês grandemente, e que vocês sempre lutem para que vossos filhos sejam ensinados no caminho de Deus, e vocês também em seus lares ensinem o caminho de Deus. Não deixe também tudo às professoras das crianças. Elas ensinam uma parte, mas nos seus lares vocês façam também uma parte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês, crianças, e sobre vocês também, jovens e adultos e anciãos, e sobre vocês, professoras também.
e que logo todos vocês, crianças, sejam transformados e tenham um novo corpo, jovenzinho, representando de 18 a 21 anos de idade. E vocês também, jovens, recebam este corpo como Cristo prometeu, e vocês adultos e os anciãos também. E eu também. Porque assim como vocês precisam, eu também preciso. Porque eu ainda estou nesse corpo mortal. E eu preciso do novo corpo. E Cristo prometeu para mim. E prometeu também para cada um de vocês esse novo corpo. E vamos receber nesse último dia e nessa era, a era de pedra angular. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E para o salão das crianças, quantos salões tem? Quantas professoras são? Professor, 2 professores. Bom, para que tenha ali o salão dos 2 professores, tem professoras e professores em diferentes lugares. Todos vocês são obedientes e querem ser a cada dia mais obedientes aos seus pais, para que os seus pais sempre digam: o meu filho ou minha filha é bom, é boa ou é bom e é muito obediente e me ajuda muito aqui nos afazeres também da casa. E assim, pois, vossos pais, filhotinhos, vossos pais ficam muito felizes quando vocês são bem obedientes e gostam de ajudar os seus pais nas coisas que eles realizam. E assim, pois, vocês vão aprendendo como realizar os trabalhos do lar também, da casa. Para as menininhas e para os menininhos, pois, sempre ajudam o papai, os menininhos, engraxa o sapato. Como é que vocês dizem? Engraxa os sapatos assim, ajuda por ali, passa ali um paninho no sapato, uma graxazinha e assim também, assim por diante, ajuda das diferentes formas e assim, quando estão grandezinho, ajuda a lavar o carro e assim por diante, e vão, pois, aprendendo e vão tendo uma boa amizade e boa relação com os pais de vocês. E vão assim se fazendo pessoas úteis, primeiro no lar, depois fora do lar. Bom, filhotinhos, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até a próxima atividade, porque eu acredito que os jovens também vão permitir que vocês estejam nas atividades deles como eles estiveram, na de vocês. E também a vocês adultos e jovens, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E nós nos veremos na próxima atividade, que vai ser dentro de quando? Dentro de 15 a 30 minutos por aí, um tempinho. E eu vou voltar com vocês novamente. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos, filhotinhos de Leão.